As meninas aí super rápidas. Oi, meninas! Bem-vindas a mais uma live desse semana tão importante que a gente está vivendo, que é a Semana da Ordem e da Rotina. Salve Maria! Estão me ouvindo bem? Tudo certo aí? Que é isso, Senhor? Pelo amor de Deus. Vamos esperar mais uns minutinhos o pessoal chegar? A gente começa. Carol, você tem acesso às lives no nosso grupo do Telegram, tá? Tá na bio da Cássia. Vocês vão ver que a gente sempre se marca nos stories, então você vai lá nos stories. O meu último post também foi marcando ela, e aí você clica lá e você tem acesso a todas as lives, tá? Lá no grupo maravilhoso que o Senhor mandou a Cássia fazer, e bendita seja a hora. Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar. 2 minutinhos a recém. Bem-vindos, pessoal. Salve Maria. Olha lá, então. Oi, Isa. Vou dar uns minutinhos, o pessoal ir entrando. Te empresto. Está às ordens. Se eu vou acabar com o Baby Shark. Meu, vocês gostam de uma treta, né? Vou acabar com o Baby Shark. Não sei se hoje eu vou acabar com o Baby Shark, mas ainda acabarei. Não sei se é hoje, mas ele está indo ao fim. Ai, muito obrigada, Carol. O Baby Shark está morrendo, galera. Está com os dias contados. Meu, vou precisar de 3 horas pra falar do Baby Shark, tá? Então não vai ficar pra hoje. Só dar um aguentinho, mais um minutinho. Vamos começar então? Boa noite, gente. Vou ter que me apresentar, eu acho, né? Mas todo mundo já me conhece, mas eu vou me apresentar igual. Meu nome é Richelle, sou terapeuta ocupacional, moro hoje em Santa Catarina, sou gaúcha. E nós estamos, se você está aqui, provavelmente é que você está acompanhando a Semana da Ordem e Rotina do grupo Esposa Mãe Feliz. Que grupo que é esse? Esse grupo foi um grupo que a Cássia criou, que é quem está dividindo as lives comigo. Amanhã vem ela de novo e sexta é nós duas. Aí, o Senhor inspirou na Cássia de criar um apostolado para as mulheres, para ajudá-las a serem esposas mães e felizes. E aí, a Cássia criou o grupo, encontrou algumas amigas, tornaram os administradores, por providência divina eu encontrei o grupo e aqui estou. Então, se você não está no grupo, você está perdendo tempo, porque é de altíssima qualidade e é demais. Então, você procura depois o link na bio e vem pro grupo com a gente. Então, vou começar concluindo a última live em uma coisa muito interessante. Primeiramente, eu quero dizer que vocês estão de parabéns, tá? Porque eu fiz aquela última live com uma intenção. Se você não assistiu, entra no grupo do Telegram, tá, mulheres, que tá lá. Eu achei interessantíssimo o movimento que vocês fizeram, porque quando eu coloquei a questão de todas das faculdades humanas, da ordem, de como que elas agiam na vida da criança e como que ela recebia esses estímulos para que pudesse se ordenar,
eu pedi para que vocês, no início da live, para que vocês transcendessem isso para a vida adulta, para que vocês olhassem para si e começassem a compreender em quais níveis da inteligência, se vocês estão ainda na afetividade, estão usando mais a inteligência, estão na sensibilidade. E aí, eu quero dizer que vocês estão de parabéns, porque vocês, assim, ó, mataram a pau. Eu recebi muitos testemunhos de gente, assim, ó, que amadureceu muito a partir daquele conteúdo. E é obviamente que os méritos não são meus, porque eu só larguei o conteúdo para vocês e vocês permitiram que fizesse na alma de vocês um certo trabalho de reconstrução, de amadurecimento. Então vocês estão de parabéns. E eu quero só finalizar uma coisa para que vocês se achem, para que a gente possa entrar no ponto de hoje, tá? A questão é que assim, eu recebi um testemunho que me marcou muito, eu quero compartilhar com vocês nesse início dessa live. Que é de uma amiga muito querida, que não vamos citar os nomes, claro, e ela trouxe assim pra mim: Ri, eu fui exatamente aquela criança que você descreveu. Uma criança que não vivia na realidade, que quando os amiguinhos perguntavam como que era em casa, ela dizia, ó, é muito legal, e na verdade era um caos, e ela dizia, nossa, Richelle, eu nunca tinha reparado nisso, o quanto eu era bloqueada com a realidade. Aí ela foi fundo, e aí ela me contou que o pai batia na mãe, e ela conviveu muito com esse ambiente de desarmonia familiar. E o que acontece uma criança num ambiente desse, em que o pai agride a mãe fisicamente, não é uma agressão só verbal, porque isso também desconfigura. Mas além dela ter um mundo feio, um mundo confuso, essa confusão é ainda mais ontológica, porque vai no fundo da essência. Porque ela olha a figura do pai e da mãe como um. Ela ama aqueles dois, aquela união conjugal, eles são um só. E ela permite olhar para aquela união conjugal, para os pais que se unem, e espera deles um ato de amor, um ato de união, um ato de parceria e de muitas outras coisas da harmonia familiar. Só que no caso dessa minha amiga, ela olhava e aquilo era totalmente distorcido. Por quê? Porque a agressão física é algo que as crianças puxam no concreto. Então ela via provavelmente a mãe chorando, os gritos, porque uma agressão não é simplesmente um soco, tem sempre o que antecede, o que vem depois, as humilhações. E aquilo fez com que ela bloqueasse de uma forma a realidade como se aquele mundo não existisse. Ela até me contou, é que a minha mãe pedia para que eu não contasse, mas aí a frase da mãe dela não influencia na gravidade de dela bloquear a realidade. E aí ela me contou isso. E ela me contou assim, nossa, mas isso só mudou quando eu conheci o meu esposo. Eu conheci ele por volta de 14, 15 anos. Foi só assim que mudou as coisas, que eu sempre fui muito fechada no mundo que eu tinha criado aleatoriamente por causa dessa desordem, desse mundo confuso e barulhento. Aí, eu, olhando essa situação, me peguei a explicar para ela que o que acontece nesse momento. Ó que bonitinho. Quando essa criança se cria em um mundo confuso, um mundo conturbado, a esse ponto, a um ponto lá da essência, ela realmente, a existência dela é desordenada, é confusa, é dolorida. Então, ela se fechou realmente. A vida dela era o centro em que ela criou. Quando ela encontrou o namorado, enfim, nas relações humanas a gente tem que exercer sempre, as crianças desde pequeno, a questão da atenção. Eu reconhecer que você existe, que você está aí. E é muito belo, nesse sentido, o testemunho dela, porque quando a gente encontra uma pessoa, agora eu vou ser fofa, tá? Quando a gente encontra uma pessoa em que a gente realmente acha ela interessante, acha ela uma pessoa admirável, olha aquilo, nossa, essa pessoa é diferente, não existe ninguém parecido no mundo, sabe? Aquela fase gostosa que todo mundo já passou? Então, essa fase ela é primordial, porque ela é baseada em quê? Em admiração. E quando a gente fala dos nossos filhos, a gente precisa que eles nos admirem. Para quê? Para que eles possam prestar atenção em nós e nos obedecer, vocês estão entendendo? O que foi? Eu falo pra ela, o teu esposo foi a tua salvação, porque se você era propensa a desenvolver com certeza algum transtorno psiquiátrico e tal, depressão e muitas outras coisas, por quê? Porque o seu esposo veio e desafiou você mesmo, desafiou você parar de olhar para o centro de você, para a sua história, para a história que você tinha inventado
e olhar para ele. E quando a gente ama realmente uma pessoa, quando a gente se apaixona nessa fase, é muito bonito essa fase, a fase da admiração, porque a gente quer servir aquela pessoa, porque a gente quer que ela seja o tempo todo bem servida, não é verdade? Por exemplo, se a gente está na nossa casa e chega os nossos pais, que a gente tem um amor, uma admiração, a gente quer preparar um banquete para receber eles, não é assim? Isso não é nem só antropológico, isso é bíblico. Quando a gente encontra alguém que a gente quer encontrar, a gente serve um banquete. E assim também com as relações humanas, assim, porque olha só o movimento que acontece nas mulheres. As mulheres se arrumam, elas mexem o cabelo, daí elas ficam animadinhas, elas ficam sorrindo de 5 em 5 minutos, até parece que o homem não percebe, e tem homem que não percebe, eu não sei como, enfim. E aí, você faz um movimento na criança, e agora eu vou transcender a relação conjugal um pouco para a harmonia familiar, e vou começar falando disso, e vou entrar na rotina, então vocês aguentem aí, que é essa questão assim, que quando a gente perde a admiração pelo nosso esposo, pelo namorado, pelos nossos pais, a gente não é que a gente perca o amor, não é que a gente perca o amor em si, mas a gente perde a vontade de esforço, a gente perde a vontade de nos esforçarmos, do sacrifício. E isso é muito sério. Por quê? Porque se a gente perde a vontade de querer amar aquela pessoa, a gente acaba esfriando a ponto de que aqueles pequenos defeitos que eram pequenos começam a se tornar grandes, porque aquela existência daquela pessoa já não te interessa mais, já não é interessante. Então, essa minha amiga, ela tinha um referencial de mundo feio, ela tinha um referencial de mundo inaguentável. Ela via o pai batendo na mãe, e aí ela olha alguém diferente, que oferece para ela o quê? Um referencial, um mundo diferente, novas possibilidades, um amor, enfim, uma história e mil outras coisas. Então vocês entendem o quanto é complexo e o quanto é qualitativa essa relação e o quanto ela é importante, que nós não percamos a admiração em quem a gente ama e que a gente também promova isso aos nossos esposos e promova também aos nossos filhos, que eles nos admirem, porque isso é precioso demais. Não existe nada melhor que você sentar com uma pessoa e saber que ela desligaria o Wi-Fi para conversar com você. Não é gostoso isso? Você senta com uma pessoa e ela desliga o celular na mesma hora porque ela quer prestar atenção, porque aquela sua existência, sabe, cativa ela de uma forma em que ela prefere estar com você do que estar com ela mesma. Sim, isso é demais. Enfim, vamos lá. Então, a live de hoje, qual que é o tema? Amar é priorizar e ordenar. Então, eu falei bastante do amor agora. Vou voltar nele depois, porque a questão do amor, da priorização e da ordenação, ela tem um link que junta tudo. Então, vamos lá, a questão da rotina prática, tá? Quem não sabe, eu não falei, eu sou consultora de rotina, sou terapeuta ocupacional, acho que isso eu falei, né? Tá. Então, vamos lá. Tem duas sensações que aparecem no nosso peito e que causam um estresse gigante e uma desordem inigualável. A primeira delas é a sensação de não saber o que deveríamos estar fazendo e ficar pensando nisso o tempo todo. Quando a gente não sabe, parece loucura. Quando a gente não sabe, quando a gente começa a aparecer no nosso peito essa sensação de que a gente não sabe o que a gente está fazendo, vixe, a gente fica nela isso horas. Aí qual que é o problema? A gente entra nos buracos, nos nossos distratores. Não sei qual é o seu distrator, o meu distrator é o celular. Então, por exemplo, se eu tô, ai meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer agora, tá, pronto. Por quê? Porque a minha atenção não está voltada ao mundo exterior e ao meu dever. E aí eu nego o meu dever, eu nego tudo que eu tenho que fazer, eu pego o celular e fico 3 horas no Instagram. Em vez de lavar a louça, em vez de juntar a pia, em vez de fazer mil coisas. Então a primeira sensação é essa. Sensação de que nos paralisa e que nos faz tendenciar à distração é essa questão de nós não sabemos o que fazer e ficar pensando nisso horas, né? A gente fica pensando horas nisso, tá, mas o que eu posso fazer agora? Meu, isso é terrível. Isso é típico de uma pessoa desordenada que não sabe priorizar as coisas. É óbvio que tem hora pra isso, tá, gente? Mas quando essa questão do celular é um buraco pra essa desordem, aí que tá o problema, porque você nega o seu dever. E a segunda sensação é a sensação de não realizarmos o que nós queríamos ter realizado. Essa é pistola também. Essa é fogo. Porque quando você termina o seu dia e você pensa assim, meu Deus, eu era pra ter feito isso e não fiz, você se sente nada, né?
Mas são 2 sintomas que significam o quê? Que nós não estamos sabendo gerenciar o nosso tempo. E é importante, olha só, é importante nós termos um tempo para gerenciar o nosso tempo. Isso foi muito importante. Para fazer uma live com vocês, eu, Richelle, preciso de um tempo. Eu desligo o celular, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu ordeno a minha vida, eu sento, eu estudo para chegar aqui e poder trazer isso para vocês. Eu tenho certeza que a Cássia também. Mas o que eu quero dizer é que para eu ter um tempo certo de pensar que eu devo estar aqui com vocês, que eu devo estar, por exemplo, né, um pouco mais arrumadinha ou pensando outras coisas, eu preciso ordenar toda a minha rotina e ir encaixando isso. Porque quando a gente fala em rotina, eu acho que as pessoas querem que eu diga assim, ó, 8 horas levantar, 8h15 oração matutina, vou prescrever uma rotina pra você, tá? 8h15 oração matutina, 8h45 café da manhã, 9h10 brincadeira lúdica, ou 10 horas inglês, 11 horas a limpeza da casa, 11h30 almoço. Tipo, pensa uma pessoa viver isso a vida inteira. A rotina da felicidade, a rotina ideal, aquela que vai fazer você ser ordenado, tá aí. É dentro da dinâmica familiar, é dentro da sua realidade de vida. A sua rotina nunca vai ser igual à minha. E o que é a rotina então, Richelle? Pelo amor de Deus, vocês estão falando, tá lá no post, todo mundo comentando essa palhaçada, a gente entra no grupo, todo mundo fala dessa tal, dessa palavra, dessa rotina, você é consultora de rotina, o que é rotina, pelo amor de Deus? Eu explico. Rotina é fazer o que deve se fazer com constância e perseverança. Viu que simples? Não é simples, não. Por que não é simples? Porque exige sair de si. Fazer as coisas bem feitas é morrer em nós o nosso amor próprio. Tá aí a Thaís, ó, gente. A Thaís é organizadora de casas maravilhosas. Depois vocês sigam ela e vejam. E ela sabe muito bem que é isso. Que quando a gente quer entrar as coisas o nosso dever dentro da rotina, a gente precisa saber priorizar e ordenar as coisas. Aí, mães, eu vou entrar na polêmica. Vamos entrar na polêmica, tá? Qual que é a polêmica de hoje? A polêmica de hoje é: quando a gente fala em rotina, eu vejo muitas mães querendo que eu faça uma rotina pra criança, né? Não, você vai fazer uma rotina pro meu filho, beleza, te pago, bonito. Tá, não, beleza, vamos lá. Só que assim, queridas, vocês também precisam de rotina. E as crianças também. E a sua rotina é diferente da rotina dele. Não é a mesma rotina. Por quê? Porque, queridas, tô falando mães, tá? Tô falando pros pais também. Eu sei que tem muitos amigos meus aí que são pais, tem muitos aspirantes a pais também. Então, vocês estão entendendo. A gente precisa entender, a primeira coisa para se fazer uma rotina, que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Existe um tempo. E saber dizer não tem tanta qualidade quanto saber dizer sim, inclusive para as atividades domésticas. Porque a gente vive num mundo desequilibrado. As pessoas não sabem mais o equilíbrio das coisas. Então tem gente que se não lava a louça morre e tem gente que não lava a louça faz 2 dias. Por quê? Porque não tem tempo ou porque não soube administrar esse tempo? Então, o que é o equilíbrio entre tudo isso? O que entra na minha rotina? O que é importante? Sabe? Importa eu lavar a louça uma vez por dia para poder ficar realmente um tempo de qualidade com meu filho, um tempo de qualidade com meu esposo? Sabe? Eu não sei qual que é o rolo aí, eu não sei o que você tá pensando e tá fazendo isso. Então, priorizar é saber dizer não. E eu vou contar um segredo para você. É muito difícil a gente aprender a dizer não. Sabia? É muito mais fácil a gente dizer sim pra tudo na vida, porque dizer não muitas vezes é acabar com o nosso amor próprio. E dizer assim, eu preciso lá postar no grupo das meninas que a minha louça tá limpa, então eu vou lá limpar. Tipo, você tá fazendo isso pra quem? Pra quem? Quem é que está olhando você lavar a louça às 2h10 e não às 3 horas? Então a gente precisa, mães e pais e pessoas do meu Instagram, a gente precisa aprender a dizer não pra tudo na vida, principalmente pros filhos. Isso eu nem cheguei ainda, porque aí sim que a polêmica desce. E outra coisa, a gente precisa saber hierarquizar as coisas que são importantes. Eu recebo todos os dias mães que dormem na cama com a criança até 5 anos de idade. Eu pergunto, tá, e seu marido tá onde, pelo amor de Deus? Ah, tá no outro quarto lá, de boa. Eu digo,
sabe? Lá a gente tem uma hierarquia no nosso grupo que diz, é Deus, o esposo, os filhos e a família. Por quê? Porque você e o seu esposo são um só, vocês são uma alma única, vocês vão até o céu juntos, você é responsável por aquela alma, por rezar, por amar, por se doar, por viver tudo. E aí, você prefere e aí vem aqueles monte de problema, de harmonia familiar, e você acha que você está criando um filho bem, mas você não está criando, porque ele não consegue nem ver em você e no marido um exemplo. E aí isso vai afetar toda a questão da afetividade dele, porque ele não consegue receber um amor de alguma coisa desordenada. De uma coisa desordenada, vocês entendem? E eu não tô querendo falar nada para eu sei que tem muitas mães solteiras aqui, eu sei que isso é outro assunto, isso é outra questão. Eu tô falando da rotina e do saber priorizar as coisas, de saber ordenar as coisas de forma que seja qualitativo. Igual a Thaís botou assim, o que adianta a pia brilhando, os filhos chorando? O que adianta o marido, sabe, que não conversa com você, que não senta, que não tem um diálogo? Mulher, você precisa de rotina. Homem, você precisa de rotina. E o meu tempo é diferente do tempo das meninas aqui, do seu tempo. O tempo das coisas acontecerem na minha vida é diferente, o tempo do meu trabalho é diferente, o tempo que eu vou lavar a minha louça é diferente, não pode ser a mesma coisa. A gente tem que parar com essa cultura de ficar robotizando. A gente robotiza os nossos filhos, a gente robotiza as crianças o tempo todo, a gente coloca eles para serem criados condicionados a algo, a gente condiciona comportamentos. Desde que eu entrei no grupo eu só tenho recebido perguntas sobre disciplina positiva, sabe? Eu vou ter que falar isso aqui. Eu não aprovo a disciplina positiva, porque você não tem que reforçar aquilo que é óbvio. Uma criança que come bem, que come inteiramente, não tem que ser reforçada, ela tem que fazer aquilo todo dia, gente. Quando você reforça uma criança, você cria um adolescente maturo, que vai querer reforço o tempo todo, que vai crescer e vai querer beijinho, e vai querer lindo e etc. E as coisas não são assim lá fora. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de educação que fica reforçando coisas que não é para ser reforçadas e reforçando coisas que é para ser reforçadas. Tipo, não tem sentido, entendeu? Tem que ensinar a sua criança o peso da realidade, o peso do concreto. A gente precisa educar as crianças na realidade. A gente precisa. E aí entra sim o Baby Shark, porque aquilo ali não é realidade nenhuma, aquilo ali é uma porcaria que emburrece as crianças. Aquilo ali não faz bem para elas, é muito hiperestimulação auditiva, isso atrapalha o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, e os pais colocam aquilo lá pra criança ficar igual uma vez talhado lá. E aquela porcaria daquele desenho, e não é só o Baby Shark, tem vários outros, vocês sabem disso, pegaram o Baby Shark aí, ficou essa. Mas o que acontece, pessoas queridas do Instagram? A relação conjugal, ela é a maior força que uma criança tem para ser segura no mundo. Quando ela vê um pai que sai para prover o sustento para a família, e quando ele chega cansado, a mãe o serve, no bom sentido, tá? Pelo amor de Deus. No bom sentido, no que a mãe o serve, gente, isso é perfeito, isso é incrível. Olha só o que ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo que, ainda que o pai se ausente, ele volta para casa, e quando ele volta, a coisa não muda, o amor continua, e a decisão ali, e a relação conjugal se mostra na harmonia familiar, e isso é muito, muito precioso. E o que acontece? Se nós compreendêssemos o tempo das pessoas, eu não ouviria tanta reclamação de marido como eu ouço. Por quê? Porque a gente não compreende mais, nós mesmos condicionamos os nossos comportamentos, o comportamento dos nossos maridos, o comportamento dos nossos filhos. E o que acontece? A pessoa dentro da relação humana, ela começa a se acomodar. E ela condiciona realmente o comportamento. Aí eu escuto assim, eu não posso conversar com meu marido porque ele não vai aceitar. Eu digo, mas você conversou, querida? Você tentou de alguma forma? Não, ele não vai aceitar, ele não vai querer isso. Ele é assim, ele é assado. Sabe, mas ela também não muda, ela não chega, não conversa. E às vezes eu pergunto para as mulheres, mas você conversa alguma coisa que interessa ele ou que interessa você? O que vocês acham que elas respondem? A harmonia familiar se dá na parceria, gente, se dá na unidade, se dá em os dois serem sócios de uma vida, de uma família, os dois estarem empreendendo nessa família, empreendendo na vida dos filhos uma educação bela, moral, sabe? Isso é muito precioso,
E por isso que hoje a família é tão atacada, porque as pessoas sabem a preciosidade que uma família tem no mundo, sabem a preciosidade que uma família tem na educação de uma criança, é por isso que ela é sempre atacada, é por isso que a gente nunca viu tantas relações descartáveis. Na primeira dificuldade é a separação, é a primeira opção, não tem conversa, eu já condicionei, ele é assim, etc. Condicionar é quando você restringe um comportamento, você acha que aquela pessoa é só isso, você põe um rótulo nela. Isso é você condicionar. Você criar uma pessoa com um rótulo, você acha que ela é assim, que ela não muda. E aí, então, meninas, depois... E aí eu achei muito legal que teve dois tipos de pessoas. Teve o tipo de pessoa que mandou uma mensagem assim: ai, convidei meu marido pra assistir a live, ele te adorou e etc. Eu achei essa gente demais. Eu falei, ai, que legal e tal. Teve gente que falou assim: nossa, eu vou ter que aplicar tudo isso escondido do meu marido. Daí eu fiquei tipo, ah, senhor, tipo, sério, não dá pra conversar, não dá pra ser diferente um pouquinho. E aí eu começo a perguntar pra vocês, mulheres do Brasil, o que vocês fazem? O que vocês falam com os maridos de vocês? É coisa só de vocês? Vocês sentam pra conversar de coisas que só vocês entendem, ou sempre os mesmos assuntos e tal? E aí eu vou dar 3 perguntas pra vocês, depois os maridos vão me agradecer. Você senta lá, olha só, se tá difícil o diálogo, olha só, se tá difícil o diálogo, você senta lá com esposo, marido, noivo, sei lá, e aí, se ele gostar de futebol, eu vou dar 3 perguntas pra você fazer pra ele, depois você me agradece, tá? Primeira coisa, se ele gosta muito de futebol, você pergunta pra ele quem que é o técnico do time dele. Pergunta isso, você não vai entender nada, mas pergunta isso. Primeira coisa que ele vai te olhar é olhar com uma estranheza, tipo, meu, quem que ela... Onde é que ela tirou isso? Aí tudo bem. Aí depois você pergunta, eu espero que ele seja gremista, tá? Porque eu sou gremista, então nós estamos bem. Aí você pergunta pra ele, ah, tá, e como é que tá o seu time no campeonato? Qual o placar do último jogo? Aí ele vai falar uma coisa, você não vai entender, mas aí você engata outro assunto e pronto, tá feito o diálogo. Você vai ter a atenção do seu marido, você vai mostrar que você se importa com alguma coisa que é importante pra ele, porque às vezes as mães... Eu vou usar condicionar de novo, né? Mas aí as mães sempre sentam pra falar com os maridos sobre filhos, sobre a ordem da casa, sobre que ele não ajuda em casa, sobre que ele tá muito ausente. E não fala sobre coisas importantes pra ele também. Então a gente precisa olhar pros homens de uma forma diferente também, com essa empatia que a gente pede tanto, né? A gente pede tanto, ah, você tem que pensar mais em mim, você tem que me dar atenção, e muitas vezes a gente não dá atenção pra eles. E até e até a questão de há uma necessidade masculina mesmo, né? De perguntar de repente a série que ele tá assistindo, se ele gosta de série, ou se ele tá lendo um livro, você pergunta, o que você tá lendo aí? O que diz aí nesse livro? O que você tá nessa página? Sabe? É pra que realmente se forme um diálogo, porque tem jeito, tá? Tem jeito. As coisas têm jeito. E aí, a gente tem uma tendência, a mulher tem uma tendência, eu acho que o que me ajuda muito nessas lives é eu ter estudado muito a questão feminina também. Eu estudei muitos livros sobre a mulher e sobre os pensamentos, comportamentos e tal, etc. E aí, a mulher, ela quer sempre ser amada, mimada, tudo é nós, entende? E quando vem os filhos que nós precisamos servir inteiramente, porque aí o marido, se ele suportar, a gente continua nesse looping de você tem que me amar, eu tenho que ser mimada pra eu ser eu. Aí vem os filhos e a gente precisa servir eles. E aí começam as reclamações. É muito mais fácil encontrar uma mãe reclamando do marido do que uma mãe solteira. É muito, muito mais fácil isso. Por quê? Porque os filhos a gente precisa servir. E aí a gente começa a servir, aquilo começa a nos cansar e vem a murmuração. E aí a gente olha pro marido, já perde aquela admiração, sendo que ele está ali da mesma forma, mas você começa a criar umas certas ilusões na sua cabeça que sustentam fora do concreto. E aí quando você traz pro concreto não é de um jeito que ele entenda, e aí dá uma bola de neve e começam as brigas e a falta de caridade. Então, a ordem, o maior fruto da ordem de uma pessoa ordenada é a caridade, gente. É o amor, é servir o outro. É poder, sabe, ser inteira, estar plena nas atividades, estar fazendo aquilo com vontade. E o amor é isso, o amor é uma prática de vontade, é uma decisão. Então, e para estabelecer uma rotina, a gente precisa disso. Por que eu tô falando tanto de amor aqui? A gente já era pra estar falando de prática de rotina. Por quê? Porque o amor, ele é a substância que nos faz ter vontade de fazer todas as coisas.
E o servir nos faz frutificar o amor, e o servir nos faz nos esforçarmos a amar muito mais. E nós precisamos saber priorizar. As mães homeschooling aí, né? As atividades do dia são importantes? Lógico que são importantes, porque isso depende a formação intelectual dos filhos de vocês. Depende que eles sejam alfabetizados ou não. Se vocês não fizerem as atividades, eles não vão ser alfabetizados. Então, isso é muito claro. Você precisa saber priorizar. Então, por exemplo, para as mães homeschooling, as atividades das crianças são prioridade. E aí, dentro da rotina delas, vão ver o melhor horário, a coisa que mais se encaixa. E aí eu pergunto, qual é a motivação da sua vida hoje para você acordar, você fazer as coisas? O que te move hoje? O que te faz levantar? E aí eu pergunto, qual que é a motivação minha de acordar às 6:30 da manhã para ir trabalhar todo dia? Todo dia? Qual que é a minha motivação? A minha motivação é pagar as contas, né? Porque o amor pelo meu trabalho, isso se desenvolve no esforço de cada dia. A minha motivação real, concreta de ir lá é para conseguir pagar as minhas contas. Mas é no esforço, em tentar ser melhor e a servir aos meus pacientes, a servir a equipe, a instituição, é que eu melhoro e que eu me torno melhor. Então, aqui entra o terceiro elemento da inteligência. O amor, ele precisa, para ser amor autêntico, passar pela a inteligência. Ele precisa, para ser um amor decisão, um amor forte, um amor que nos faz sair de nós mesmos para servir o outro, ele precisa passar na inteligência. Porque o sentimentalismo não sustenta. O sentimentalismo, o amor sentimentalismo é o que faz eu ir, por exemplo, fazer tudo de má vontade, e lavar a louça de qualquer jeito, ir pro meu trabalho, tratar mal as pessoas. Isso aí é um amor sensível. Por quê? Porque eu só amo enquanto eu estou me sentindo bem, estou me sentindo amada. E isso não é construtivo para nada na vida, e isso é insustentável. Muitas pessoas não amadurecem o amor. Elas permitem por anos, vivem por anos casamentos que o amor fica só na sensibilidade e só na afetividade, que guarda as coisas que não é certo, porque está tudo na sensibilidade ainda, e não passa na inteligência, não percebe as coisas como reais, como concreto. E aí, a rotina da mãe precisa entrar muitas coisas. Meninas, por favor, tá? O amor precisa... Isso aí, Ellen, obrigada. Gente, queridas, amadas do meu coração, listem pra mim hoje, antes de dormir, uma coisa que vocês gostam de fazer que vocês não fazem há muito tempo. Listem só essa coisa. Se é fazer a unha, se é fazer a sobrancelha, se é ir no shopping com as amigas, se é ir tomar um café na padaria da esquina, não sei. Listem isso que vocês realmente gostam de fazer e como dever de casa vocês vão incluir isso hoje na rotina de vocês. Por quê? Porque a gente precisa disso, gente. A rotina da mãe precisa exigir o autocuidado, a gente precisa estar bonita, a gente precisa estar bela pro esposo, sim, mas para nós mesmos também. Nós olharmos no espelho e falar assim, nossa, eu tô bem hoje, nossa, meu cabelo tá legal e tal, acho que eu vou cortar o cabelo, acho que eu vou fazer uma progressiva. Não sei o que você vai fazer, mas isso é a necessidade básica da mulher, a gente ama estar assim, a gente ama estar bem. Não adianta, gente, a gente passa uma maquiagem 5 minutos na cara, a gente já sai assim, né? Já sai mexendo o cabelo, já sai jogando alegria e se mexendo, aí compra um colarzinho na promoção, mas aí você coloca, você já acha interessante. Gente, isso é essência nossa. Isso é a alegria da alma de uma mulher, é poder estar arrumada para o esposo, a servir também aos outros, estar bem, estar corada, estar feliz, estar... Gente, isso é maravilhoso. E aí entra também a parte do diálogo dos maridos. Por quê? Porque, gente, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa convidar eles a participar. Então, depois da conversinha do futebol ali, depois da conversinha, sei lá, da série, do videogame, sei lá, qual é o interesse do seu marido, mas dica de casa, pergunta alguma coisa no interesse dele. Você começa a conversar. Amor, você não pode ficar meia hora com as crianças por semana? Pra eu fazer a unha? Pra eu conseguir ir na cabeleireira? Meu, eu entendo esse movimento aí. Eu me sinto egoísta.
Você tá esquecendo de você por uma ilusão de estar servindo ao outro, mas você não serve nem a você mesmo. Na verdade, esse egoísmo, a raiz do egoísmo de quando a gente não gosta de cuidar de nós, ou quando a gente não quer deixar os filhos com pessoas que a gente pode confiar, obviamente não tô falando pra você deixar o seu filho com alguém que você não confie, mas com o seu esposo, de realmente conversar. Gente, os homens não adivinham nada. Eles não adivinham, eles não têm essa... Porque a mulher, ela é muito ilusão, sabe? A gente já fica pensando em todas as possibilidades de dar errado. Então a gente vai pro salão pensando em tudo que os nossos filhos de acidente pode acontecer em casa. Pelo amor de Deus, desencana, a gente não pode controlar isso. A mulher tem essa questão da gente querer controlar tudo. Tem coisas que a gente não pode controlar e isso é uma delas. Sabe? Relaxa, elas vão sobreviver. Eu não tenho o número do SAMU. Fala assim, você põe o número do SAMU, então, bem grande na geladeira. Você vai pro salão e fala assim, ó, amor, se der treta, você liga pra eles que eles vão saber o que fazer. E vai, sabe? Vai pensar em um pouquinho em você, sabe? Eu não precisa nem sair de casa. Pede pra ele dar uma olhada nas crianças e faz a unha em casa, faz o cabelo em casa, faz uma maquiagem, sabe? Pensa uma coisa diferente pra que você possa ir melhorando. E o homem, é verdade, muitas mulheres não perguntam pro homem o que ele, se ele poderia ajudar. E isso é tão construtivo, essa sociedade mesmo, assim, de ser pais, de poder dividir as coisas, de poder conversar. Eu até mexia, não sei com quem que eu falava, que eu mexia assim, meu, você quer falar mal de mim pro seu marido pra ter um diálogo? Você fala, você pode falar mal de mim, entendeu? Você fala assim, meu, tem uma guriazinha lá, que tem 20 e poucos anos, tá lá fazendo live, bem tonga e etc. Fala mal de mim, não tem problema. Mas fala alguma coisa com ele, sabe? Conta alguma coisa pra ele. Conta, olha, eu tô vendo lá e tal, a Cássia fazendo live com outra guria e tal, que eu nunca vi na vida, tá lá falando um monte de coisa. Sabe? Vai largando. Mas tem esse convite ao diálogo diário. Por quê? Porque isso faz toda a diferença na rotina da criança. Porque uma mãe que tem uma rotina estabilizada, que tem uma rotina que é uma mãe ordenada, ela influencia diretamente na rotina da criança. E aí nós vamos falar agora das crianças, tá? Sei que vocês adoram essa parte. Vamos lá para os kids. Eu também adoro, tá? Vamos lá para os kids. O que a gente entrou em consenso na última live? A Cássia abrilhantou ontem, Cássia. Coraçãozinho pra você. Foi a questão de quê? De que as crianças precisam de uma ordem exterior para se ordenar, certo? Rotina para criança, eu sei que vem um monte de pergunta. Tá, mas meu filho tem tanto tempo e tal. Vamos lá. A criança, primeira coisa, o mínimo que a criança precisa ter é saber o local das coisas, tá? Isso precisa estar na rotina, isso é palpável. Ela precisa saber onde ela come, onde ela dorme, onde ela faz xixi, onde ela passeia, eu vou falar desses três, que são os principais, dormir, comer e banho, xixi, etc. É o mínimo. Me expliquem, por que a criança não pede pra tomar banho na pia da cozinha? Alguma mãe aí, tem 56 pessoas aí, alguma mãe ou pai já viu uma criança pedir pra tomar banho na pia da cozinha? Responde aí pra mim, gente. Não, né? Por quê? Porque ela já entendeu desde pequenininha, por uns 4, 5 anos, que o local de tomar banho é no banheiro. E por que a gente deixa as crianças pedir para comer em outros lugares? O lugar de comer é na mesa. E por que a gente confunde a cabeça das crianças deixando elas dormir onde elas querem? E aí depois a gente reclama que elas não sabem onde dormir ou não têm um bom sono. Gente, o mínimo da vida das crianças é ter um local de referência. Assim como eu falo da união dos pais como referência de segurança no mundo, os locais são referências de ordem para a vida das crianças. Por que, sabe? Eu vou trazer uma história, não sei se a Gisele tá aí. Gi, você tá aí? Não sei. A Gi me autorizou a falar o nome dela, tá? Ela postou lá no grupo um testemunho muito bonito sobre a infertilidade. E esse tempo atrás eu fui atender o menininho dela, o Tomás, que eu amo demais. E a questão era a seguinte, o Tomás tinha uma coisa muito engraçada. Quando ele se entediava, ele pedia comida o tempo todo. Ele tinha, que idade que ele tinha? Uns 2 anos, será? É isso, ele fez 13, ele tinha 2. Ele queria comida, ia lá no armário, queria comida. Toda vez que ele se endiava é isso. Eu disse, Gisele, primeira coisa, comida é na mesa. Então você vai educar ele
que para ele comer, ele precisa sentar na mesa e comer. Isso para ele era a treva, porque ele queria correr, queria comer correndo, queria fazer mil coisas. Então isso começou a melhorar o comportamento em ele ter que sentar e comer. Eu disse, Gi, quando ele começar a ficar ansioso, você tira ele do foco, você tira ele do centro dele e dá uma atividade, faz alguma coisa concreta, correr, puxa ele, vai dançar, vai dar uma volta na quadra. E ela começou a fazer isso, e ela até gravou um testemunho pra mim, que ela falou assim, nossa, o meu filho foi outro, assim, depois das suas dicas. Por quê? Porque a própria referência de ter um local para sentar e comer dava a ele entender que aquele eram os únicos horários que ele poderia comer. Vocês entenderam a importância disso? E é a mesma coisa com sono. É a mesma coisa com banho. Não adianta deixar a criança dormir na sala, gente. Eu canso de ver. Não, eu não vou nem falar na frente da TV, né? Porque senão eu arrumo uma treta de novo. Senão vocês vão me ver furiosa de novo. Mas, ela quis dormir na sala hoje, sabe? Ela quis dormir na minha cama. Ela nunca mais ia querer dormir na cama dela, né? Quem ia querer? Tá ali a mamãe, bonitinha, afagando, nananã. Eu vou querer fazer o quê no meu quarto, escuro e frio, na cama da minha mãe? É a mesma coisa, só que com criança, para que a gente não crie ela num mundo confuso, a gente precisa ser 8 ou 80. O dia que a gente quiser que a criança não durma mais enfim, na nossa cama, nunca mais. Não é 2 dias na minha cama e 1 dia na cama dela. É nunca mais. Porque a criança precisa de uma ordem exterior para que ela consiga desenvolver um hábito. E ela precisa de constância. A rotina está na constância. E a rotina para a vida de uma criança, ela é imprescindível. Ela não é hora cronológica, tá? Não tô falando de hora, por exemplo, ela saber que às 9 da manhã ela vai ter uma tarefa. Não, mas é você colocar a ordem dela no mundo, você explicar, é você que está aqui nesse mundo para isso. Esses tempos, uma mãe me chamou aí desesperada, com problema de introdução alimentar, que a criança não queria comer. Aí você põe na cadeirinha? Põe. Eu disse, tá, mas que hora você dá o almoço? Eu dou o almoço meio-dia. Eu disse, tá, e que hora que ele mama? Ele mama 11h30. Eu disse, você dá mamar pra uma criança 11h30 de livre demanda e você quer que ela almoce meio-dia. Tá. Então, o que eu falei pra ela? Você precisa mudar o horário, ou da mamada ou do almoço. Deu 2 dias, ela me mandou uma mensagem assim. Ele voltou, Richelle, não sei como te agradecer, ele começou a comer tudo e tal, porque ela trocou o horário. Eu disse, tá bom então. Glória a Deus, que bom, fico feliz. Então, o que acontece? O referencial para criança, o dormir é sempre um probleminha, tá? Porque até os 3 anos ela tá desregulada, depois ali até a rotina de sono, quem me perguntou aí pro recém-nascido. O recém-nascido não tem rotina de sono, ainda não, mal maturou os reflexos ainda, estão querendo botar a rotina de uma criança que nasceu agora. Calma um pouquinho, você precisa acalmar o coração, viver esse momento. Daqui 3 meses a gente realmente conversa, mas deixa ele sentir o mundo e você observar como ele sente todos esses estímulos sensoriais, proprioceptivos, para que ele consiga processar e devolver para você algo que você consiga abstrair e ordenar. Então, essa questão de pegar com a mão é muito relativo, tá, Luciana? Porque eu não sei como foi a introdução alimentar que você usou, não sei se foi BLW, não sei se você estimulou ele assim. Acho que não há nenhum problema, não sei se há alguma questão motora para segurar o garfo, falta de força, questão sensorial, tem muita coisa aí por trás, tá? Mas eu não vejo um problema, vai depender muito. Por isso que eu falo, às vezes você me vem pedir uma dica, só que tem tanta coisa por trás. Meu filho não segura no lápis direito. Essa é clássica. Tá, mas e aí? Mas e atrás? Como é que foi a introdução alimentar? Como é que eram os exercícios que você estimulava ele? Você fazia com que ele pegasse coisas com movimento de pinça, ele fazia movimento de escalada, ele fortaleceu os músculos da mão. Como que é isso? Porque não adianta você chegar pra mim, criança de 5 anos não pega o lápis. Tá, mas não pega o lápis como? Ele pega diferente, ele não segura, ele segura e larga. É tão denso as coisas que a gente precisa realmente esmiuficar e meu Deus, socorro, desmistificar. Então, o que acontece quando a gente fala de rotina de criança? Principalmente, tá? Briga pelo banho, essa é clássica, tá? Por que a gente tem que dar rotina para as crianças, então? Porque a gente precisa desenvolver nelas umas coisas muito preciosas. A atenção à realidade e
o senso de responsabilidade. Gente, isso é preciosíssimo. Eu recebi várias mães hoje eu recebi várias mães de adolescentes que não sabem o que fazer com o filho, que só ficam no celular, que não dão oi para as pessoas, que não falam. E aí, esse problema, olha essas minhas amigas aqui, vocês não reparam, não? Aí, esse problema acontece muito, muito, muito quando tem uma rotina desestruturada. A questão da briga pelo banho, a questão de não desenvolver interação social. Por quê? Porque essa criança nunca desenvolveu uma autonomia. Ela sempre foi criada a partir das circunstâncias de fora. Sempre foi criada a partir daquilo que a mãe empunhou para que ela fosse criada. Ela nunca desenvolveu a personalidade. E aí ela não aprende coisas simples, como olhar para outra pessoa e reparar na existência dela. Por quê? Por causa do celular e outras mil coisas que apareceram neste mundo, inclusive os nossos próprios relacionamentos, que vão dando qualidade para nossa vida. Por quê? Porque a atenção, gente, é tudo na vida. Para se fazer uma rotina de uma criança, você precisa estar atenta a ela, você precisa saber o que ela precisa, qual que é a necessidade dela. Sabe, uma criança de 3 anos não precisa aprender álgebra, ela pode ficar rolando massinha, ela precisa, inclusive, disso, precisa colocar a mão na areia, precisa ir passear no parquinho, sabe? Vamos pensar nisso, a criança precisa ter uma criança, eu vejo que tem muitos pais muito preocupados com coisas inúteis. A criança não tem hora para banho, não tem hora para comer, não tem onde comer, não tem nada, e aí fala, vai, birra, meu Deus do céu. Olha, se o Instagram me desse um dinheiro, cada vez que eu escrevo essa palavra, eu tava feita. A birra, gente, depende muito de muita coisa. Depende o sentido da birra, o objetivo, a forma que ela é colocada, a forma que ela é mediada. Meu Deus do céu, eu precisava de 5 horas para falar pra vocês da birra. E pra mim não me estender mais, daqui a pouco, uma hora o Instagram não deixa mais eu salvar a live. Uma coisa muito interessante sobre a rotina é que assim, ó, o que a criança precisa é compreender o tempo concreto de cada coisa, tá? E isso a gente pode antecipar. Se não for uma criança com um déficit ansioso, a gente pode antecipar. Por quê? Por que a hora do banho é uma briga? Porque você não avisa ele, aí ele começa um brinquedo e aí você vai lá e tira ele pra tomar banho. Quem que não brigaria? Coisa chata, a gente começou uma atividade, a pessoa vai lá e nos tira pra tomar banho. Isso é chato. E aí você precisa realmente ir lá, mas você pode muito bem fazer assim, ó. Filho, ó, são 5 horas da tarde, você vai começar a brincar, mas 6 horas a gente vai tomar banho. Ponto, você já deu a ordem, você é a autoridade, você organizou ele no mundo e pronto. Eu achei sensacional a live da Cássia ontem. Um ponto, eu achei vários pontos sensacionais, mas assim, teve um ponto que me marcou muito, foi que ela falou assim, nossa, quando os meus filhos caem, quando eu escuto barulho que alguém caiu, eu conheço tanto eles que eu sei até qual deles que foi. E eu fiquei pensando, eu disse, meu, que precioso isso. Não é que a Cássia é uma supermãe, não, ela é, tá, mas isso aí não vem ao caso. Mas é porque ela estava atenta. E quando você está atenta à criança, você consegue entender tudo. O que ela quer de birra, o que ela quer de comportamento, qual que é a função, o que ela precisa. Eu dou muitas palestras para gestantes, né? E cada vez mais eu vejo o quanto a ilusão que a gente cria na nossa cabeça é trágico para os nossos filhos. A gente quer que eles sempre sejam aquilo que a gente é, ou que aquilo que a gente gostaria de ser, e não aquilo que eles podem ser. Isso é muito triste, isso destrói, isso castra a personalidade da criança. Você cria uma criança para ela fazer tudo aquilo que você não fez. Em vez de você permitir com que ela seja cada vez melhor e desenvolver as coisas de melhor na vida dela. E uma questão muito importante da rotina, que eu falei das atividades de vida diária, quando a gente vai montar uma rotina para uma criança, a gente pode ter um quadro de rotina? Pode, claro, deve, né? Quem é meu paciente sabe disso, a gente faz um quadro de rotina bem bonitinho, a gente pode depois discutir um pouco mais sobre isso. Mas o que mais importante é a criança saber o que ela deve fazer. Ela precisa saber o que ela está no mundo. Para que ela está no mundo? Ela está no mundo para tomar banho, para comer, para brincar, para ler, para ouvir uma música decente,
para ler livros que ajudem ela a transcender. Eu falei isso na primeira live, a importância da literatura na vida das crianças. E o que é a ordem? A ordem é você realmente estar a atenção voltada para aquilo que é importante. Isso é a rotina, você priorizar o que é importante. Ordenar é priorizar. Então, a ordem é a graça, e eu pensava isso hoje, de estar tudo um caos, tá uma bagunça, e você ainda conseguir sorrir para o seu esposo, para o seu filho. Está uma bagunça no seu coração, você está sofrendo e ainda assim você consegue sorrir. Isso é a parte extraordinária da ordem. Essa é a virtude da ordem. O deixar a pia limpa, isso é dever. Isso é dever. Agora, você sorrir, você ser uma mãe ordenada, você sorrir para sua esposa, você querer matar aquela pessoa porque esse movimento aparece normal, tá? Você não tá estressada, a mulher tá de TPM, você não aguenta mais, mas você ainda sorri e ainda serve. Isso é a virtude. Isso é extraordinário. Porque a ordem consiste em você se manter de pé, enquanto parece que tudo desaba, mas você fica ali rezando, se estruturando, pensando. E a contemplação da verdade é o primeiro passo para a gente acabar com a ilusão daquilo que a gente deveria ser, daquilo que os nossos filhos são. Então, eu falo essas lives e quem me conhece muito bem sabe que o meu apostolado de vida é por eles, pelas crianças. Porque eu me preocupo muito com eles. Porque eu vejo quantos pais têm destruído as crianças, assim, isso é clássico. E quando eu pego uma criança na minha frente, que eu vejo que e aí a gente passa, e aí eu atendo, assim, várias crianças, pela graça de Deus. E aí, às vezes, eu pego uma criança na frente, assim, e eu vejo que todos os defeitos de comportamento dela, ela reproduz dos pais, da mãe, do pai, da família, dos irmãos. E às vezes eu vejo que aquela criança podia ser bem melhor, sabe? Podia ser realmente diferente, podia ser uma criança virtuosa, uma criança caridosa, uma criança que não precisava de birra, não precisava se jogar no chão, sabe? Mas ela é castrada, ela é tirada da essência dela por causa da má educação. Então, gente, a minha bandeira aqui de vida, e eu peço a ajuda de Deus, é para que nós aprendamos juntos a desenvolver o melhor para os nossos filhos, porque eles são a alegria do coração de Deus, é uma alma que Deus confiou. A gente escuta tantas coisas testemunhos de mulheres que não podem ser mães, de que vivem essa drama, e eu rezo muito por vocês. Mas, e aí, o que a gente está fazendo com a graça que Deus nos confiou? É isso que eu me pergunto. Até hoje no meu trabalho aconteceu uma situação e uma professora falou assim, eu não sei o que essas mães passam na cabeça, olha só o que ela educou o menino, porque o menino havia xingado ela muito feio com 5 anos de idade. E aí eu fiquei em silêncio, assim, porque eu fiquei realmente contemplando isso e eu disse, eu não sei o que vai ser. Porque, olha, eu amo criança, assim, o quanto ela é previsível, o quanto é simples, gente. Você brincar com uma criança, você fazer ela olhar pra você fazer ela ter atenção em você. A obediência se dá na atenção, a atenção é tudo pros seus filhos. A atenção é tudo, uma criança que é atenta a você, ela obedece, ela é ordenada, ela sabe o lugar dela no mundo. Gente, o mais precioso da ordem é que você ensina para a criança o que ela é. Quando as coisas estão muito desorganizadas em casa, tá? Thaís está aí para nos dizer. Por que a gente arruma as coisas? Por que eu arrumo meu guarda-roupa? Porque eu quero encontrar alguma coisa, ou eu quero saber onde as coisas estão, não é verdade? Por que eu guardo a louça? Para saber que eu vou pegar o copo no armário certo. A gente ordena as crianças para elas saberem o que elas estão no mundo. Isso é muito sério. Elas são confiadas a nós para que nós colocarmos ela nesse mundo e direcionar ela para aquela beleza infinita que a gente conversava segunda-feira e que a Cássia trouxe tão bem. Então, mães, se eu puder dizer uma coisa para vocês, e pais, e pessoas que me acompanham, e aspirantes a mães e pais, e tentantes, e tantas pessoas aí que tiveram a graça, me deram a honra de ficar esse tempão comigo, fiquem atentos ao esposo, ao marido, né,
ao esposo, aos filhos, às pessoas por perto. Porque todas as pessoas nos dão uma oportunidade de nós sermos melhores. Todas as pessoas que a gente convive nos dão uma oportunidade da gente ser melhor. Então não desperdicem. Os filhos de vocês são para vossa salvação. O marido de vocês é para vossa salvação. As pessoas que vocês convivem, aquelas mais chatas que vocês rezam para que Deus leve logo, é para vossa salvação. Contem comigo, mães. Estarei aqui. O que vocês precisarem, não enlouqueçam com as crias. Hashtag diga não ao Baby Shark. Amanhã temos a live da Cássia. Sexta-feira somos eu e ela fazendo perguntas. De novo, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada pela atenção. Voltem sempre e vocês estão em casa. Um beijo.